Você conhece o filé Oswaldo Aranha? Sabe quem é esse político brasileiro que deu nome a um clássico prato carioca? Sabia que ele ajudou na criação do Estado de Israel? Filé Oswaldo Aranha é um prato carioca homenageando o político gaúcho Oswaldo Aranha. Consiste em um filé mignon alto ou um contrafilé temperado com alho frito, acompanhado de batatas portuguesas, arroz branco e farofa de ovos. O prato recebeu seu nome em homenagem ao diplomata brasileiro que costumava almoçar no restaurante Cosmopolita, na Lapa, no Rio de Janeiro. Ali, o diplomata costumava almoçar o prato que levou seu nome. O Cosmopolita também teve um apelido, Senadinho, porque era o ponto de encontro de políticos no tempo de Getúlio Vargas. O filé Oswaldo Aranha era originalmente de alcatra, peça de carne bovina limitada de um lado pelo coxão, ou seja, coxão duro e patinho. No oposto, encontra-se o contrafilé, ou melhor, o lombo do boi. Claro que para ele escolhiam a parte mais macia, portanto, certamente recebia à mesa a parte que fica do lado do contrafilé. Nos últimos anos, porém, a receita de Oswaldo Aranha foi modificada, trocando a alcatra pelo filé mignon. Mas quem foi Oswaldo Aranha? Oswaldo Euclides de Souza Aranha nasceu em Alegrete, cidade que seu avô teria fundado, em 15 de fevereiro de 1894, onde passou a infância. Foi alfabetizado por sua mãe, Luísa de Freitas Vale Aranha, casada com Euclides Egídio de Souza Aranha, coronel da Guarda Nacional, pai de Oswaldo, fazendeiro e dono da estância Alto Uruguai, em Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul. Na adolescência, cursou o Colégio Militar no Rio de Janeiro e depois a então Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, hoje conhecida como Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de começar a advogar e entrar na política, estudou em Paris. Sua vida política teve início com um movimento estudantil, onde fazia oposição ao ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca e ao senador Pinheiro Machado, além de outras figuras importantes da política gaúcha. Em 1917, conheceu Getúlio Vargas, que assim como ele, era advogado. Em 1925, foi prefeito de sua cidade natal, Alegrete. No seu mandato, introduziu muitas modernizações, uma rede de esgotos da cidade e conseguiu implementar a paz entre famílias que foram separadas pelos conflitos políticos de 1923. Em 1927, foi eleito deputado federal e um ano depois, a amizade com Vargas se consolidou e o então presidente do Rio Grande do Sul convidou Oswaldo a se tornar secretário do Interior, dedicando grande esforço para obras educacionais. Oswaldo Aranha foi um dos responsáveis pela Revolução em 1930, que alterou o resultado da eleição para presidente daquele ano e que tornou Getúlio Vargas, derrotado por Júlio Prestes, no presidente do Brasil. Aranha teria sido o grande articulador da campanha da Aliança Liberal nas eleições, propagandeão das fraudes na eleição e, em 3 de outubro de 1930, chefiado o primeiro ataque armado da Revolução. Além disso, negociou a passagem do poder da junta militar que depôs o presidente Washington Luiz durante a Revolução para Getúlio Vargas. Com apoio e prestígio do novo governo de seu amigo Vargas, Oswaldo se tornou ministro da Justiça e depois, em 1931, ministro da Fazenda. Passou um período em Washington, nos Estados Unidos, como embaixador. Nessa época, se impressionou com a democracia estadunidense, atuando em defesa das relações brasileiras com os Estados Unidos, e se tornou amigo pessoal de Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos no período. O cargo de embaixador chegou ao fim quando Oswaldo pediu demissão, em 1937, por não aceitar os caminhos que o Brasil traçou com a Declaração do Estado Novo. Um ano depois, foi convencido por Vargas para assumir o Ministério das Relações Exteriores, quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu. 2 anos depois, Aranha enfraqueceu dentro do governo e se demitiu do cargo de chanceler. Os observadores da época diziam que Oswaldo seria o candidato natural nas eleições do ano seguinte, em 1945, mas que sua fidelidade ao amigo Getúlio Vargas e sua base política o impediram de disputar. Seu envolvimento com a criação de Israel começou em 1947, quando voltou para a política, dessa vez como chefe da delegação brasileira na Organização das Nações Unidas, ONU, que havia sido recém-criada. Presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o plano da ONU para a partição da Palestina de 1947, também conhecida como Resolução 181, o que resultou na criação do Estado de Israel, e foi ele quem facilitou o diálogo entre as delegações.
buscando um consenso. Essa criação fez Oswaldo ser lembrado com gratidão pelos judeus e sionistas e lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 1948. Voltando para o Brasil, no segundo governo de Vargas, Oswaldo voltou a ocupar o cargo de ministro da Fazenda, onde introduziu reformas para estabilizar a situação econômica caótica que o Brasil enfrentava. Oswaldo Aranha se retirou da política novamente quando seu amigo Getúlio Vargas se suicidou, passando a dar atenção à advocacia e seus negócios pessoais. Voltou à ONU novamente à frente da delegação brasileira no governo de Juscelino Kubitschek e encerrou sua carreira depois disso. Oswaldo Aranha faleceu na noite de 27 de janeiro de 1960, em sua casa no Rio de Janeiro, de um ataque cardíaco. O presidente Juscelino Kubitschek, um dos maiores nomes da política brasileira, carregou seu caixão. Depois de ouvir toda a história dessa importante figura política brasileira, vamos para a cozinha ver como é feito o filé Oswaldo Aranha. Para começar, você faz um arroz branco clássico, sem muito mistério. Depois você começa a farofa. Para ela, você pica o bacon em cubos e os leva para a frigideira. Quando estiver bem fritinho, você adiciona os ovos e mistura bem, até estarem fritos. E aí adiciona a farinha de mandioca, mistura bem e pronto, sua farofa está feita. Para fazer as batatas portuguesas, você descasca as batatas, corta elas em lâminas finas e coloca em um pote com água para descansar. Depois de 15 minutos, você retira as batatas da água, seca elas e leva para o óleo quente. Quando elas estiverem douradas, então estão prontas para o prato. Para fazer o filé, você precisa de filé mignon ou contrafilé. Você tempera a carne escolhida com sal e pimenta do reino e leva para a frigideira, para dourar bem. Enquanto a carne estiver no fogo, você frita dentes de alho em lâminas, leva ao fogo até ficarem dourados e retira do óleo para evitar que queimem e fiquem amargos. Quando a carne estiver pronta, você coloca ela no prato e o alho sobre a carne. Depois de finalizar tudo, você junta o arroz, a farofa, as batatas, a carne e está feito seu filé Oswaldo Aranha.